Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando a nossa 12ª aula de formação do Sistema Internacional. Primeiro vídeo, o tema hoje é Revolução Russa, 1917. Na verdade, 1905, 1917. Eu decidi separar o assunto Revolução Russa de Primeira Guerra Mundial, de crise entre as grandes potências, para que a gente possa examinar com um pouco mais de detalhe cada item desse, e, como eu sempre digo, num curso que é sempre muito rápido, muito acelerado. A Revolução Russa é filha direta, como diz o Eric Hobsbawm, da guerra. E é também fruto de uma conjuntura especialíssima do final do século XIX, começo do século XX, que é a crise interimperialista, a crise entre as grandes potências europeias e a crise da paz de 100 anos, da paz garantida pela supremacia britânica. A Rússia do final do século XIX, começo do século XX, é talvez dos grandes impérios o mais frágil. Ele, em área, possivelmente ele era o maior. Ele tinha 23,5 milhões de quilômetros quadrados. Só a Rússia tinha 17 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. Só para efeito de comparação, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, a Rússia, o Império Russo, que agregava outras nações em volta, tinha 3 vezes mais quase a área do Brasil. Embora fosse um território vastíssimo, era também um país muito atrasado. Seja porque a dinastia que dominava o país fazia 300 anos, no começo do século XX, a dinastia Romanov, poucas poucas iniciativas teve de modernização institucional do país. Vamos pensar que a Rússia é um país que grande parte do seu território é castigada por temperaturas abaixo de 40 graus abaixo de zero a maior parte do ano, ou boa parte do ano. Moscou, por exemplo, chega a 40 abaixo de zero. Em algumas regiões da Sibéria, isso chega a 60 abaixo de zero. Ou seja, tolhe muito a atividade num país de 100 anos atrás, sem calefação adequada, sem condições de trabalho, especialmente na agricultura, onde 85% da população residia. Então, você tem terras que ficam inaproveitadas boa parte do ano. E isso é combinado por uma incipiente industrialização. A industrialização, sim, pode funcionar o ano todo, mas a industrialização é muito precária no começo do século XX. Não quer dizer que ela não exista. Existe uma tendência a se constituir fábricas na Rússia desde 1820. Mas, se a gente pensar, olhar o mapa da Rússia, a região mais densamente habitada pelos 125 milhões de habitantes que você tinha nessa época, é a região de Moscou até a fronteira com a Polônia, até Petrogrado, que depois ficou, antes e depois ficou sendo como São Petersburgo, na época do regime soviético era Stalingrado. Essa é a região um pouco mais quente, onde o clima pode ser propício durante uma parte maior do ano para agricultura. Esse país imenso era dominado por oligarquias rurais, por um sistema, no século XIX, um sistema de trabalho, uma relação social de servidão, no qual o trabalhador no campo é quase que propriedade do senhor de terras. Na verdade, a Rússia convivia com, mais do que qualquer país, grande país europeu, com a sobrevivência de relações feudais no campo. Era uma monarquia absoluta, monarquia do velho estilo, monarca absoluto, sequer tinha um parlamento. Se a gente pensar que as monarquias absolutas da Europa Ocidental no século XVII já tinham um parlamento, no final, no século XVIII, a Inglaterra tinha parlamento, a França tinha parlamento, claro que eram parlamentos que funcionavam de maneira muito subordinada à palavra do rei, mas era uma monarquia absoluta. Embora a Rússia fosse
dominada pela oligarquia, esse domínio não era feito sozinho. Ainda existia o braço ideológico da Igreja Ortodoxa, que funcionava mais ou menos nos moldes que a Igreja Católica, com o qual a Igreja Católica funcionava no Ocidente. Ou seja, era uma espécie de justificativa divina para o poder do imperador. A capital não era Moscou ainda, a capital era Petrogrado, aqui quase na fronteira com a Europa, com a Polônia, com os países da Europa do Leste, mas era uma capital bastante ocidentalizada. Aliás, se você olha as fotos, se você vê Petrogrado, se você vê São Petersburgo, elas parecem muito com uma capital europeia ocidental nos termos da arquitetura. Ela foi toda projetada no século XVII por arquitetos e urbanistas italianos e teve uma grande influência francesa. E a elite russa do século XVIII, XIX, gostava de falar francês. Isso se retraiu um pouco na época da invasão napoleônica, porque, claro, você falar francês, que é a língua de quem está te invadindo, é algo que não soa bem, soa impatriótico, mas a elite russa sempre gostou muito de se julgar francesa, que era tida como uma grande cultura elevada no século XIX. Falar em cultura, a Rússia se caracterizou no século XIX por ser um país de grande circulação cultural. Embora o regime do czar fosse um regime muito autoritário e repressivo, na literatura a Rússia rivalizava com a França. Quer dizer, rivalizava é um pouco difícil dizer, porque você não pode competir em literatura, você não tem um literatômetro, algo para medir quem é mais literário que o outro ou não. Mas a qualidade do romance russo, Dostoiévski, Tolstói, e mais tarde um pouco Gorky, é impressionante. É o grande romance do século XIX, é o romance francês e o romance russo. Isso acaba tendo essa efervescência cultural, em especial em Moscou e Petrogrado, em fomentar também organizações políticas para a época inovadoras, organizações políticas de grande debate, em que existia grande debate intelectual, especialmente os populistas russos, que tem pouco a ver com o populismo latino-americano do século XX, mas os narodniks, eles diziam populistas para tentar colocar a ideia de ligados ao povo, ligação com o povo. Os narodniks pregavam ação direta, eram grupos que colocavam bomba em instalações do Estado, praticavam atentados e tal, e duraram até o final do século XIX. Fizeram um atentado ao czar, que foi uma tragédia para os grupos de narodniks, os grupos militantes e tal. Mas essa chegada no final do século XIX tem uma característica de tentativa de modernização do regime czarista. A tentativa se dá em 1861, na época em que, vamos nos lembrar, os outros países estão reconfigurando seus estados, em que os Estados Unidos consolidam o Estado Nacional, como a gente já falou, em que a Itália e a Alemanha se unificam, em que tem a Revolução Meiji no Japão, em que a segunda Revolução Industrial dá um salto produtivo enorme, e em que o capitalismo passa a ser o capitalismo de monopólios, passa a etapa imperialista. A Rússia continuava sendo uma monarquia absoluta sem parlamento, mas algo se mexe no interior do país, que é o fim da servidão em 1861. O czar Alexandre II chega a falar, quando toma a iniciativa de acabar com a servidão, ele diz o seguinte: é melhor acabar com a servidão de cima para baixo do que esperar que ela aconteça de baixo para cima, ou seja, com uma rebelião popular. Você tem uma maioria da população vivendo no campo, como eu disse, e a liberação dessa gente, não só para poder trabalhar e vender a sua força de trabalho, mas para poder adquirir terras, mesmo sendo miseráveis. Em 1883 é constituído um Banco da Terra para facilitar a aquisição, o financiamento
de glebas por camponeses. Isso cria uma ocupação maior do campo, que era marcado por vastas áreas quase desertas, e isso se dá num projeto de criação do mercado interno. Vejam vocês, o século XIX é marcado pela, como eu já falei, criação dos mercados internos. O mercado interno passa a ser um ativo, passa a ser uma característica do Estado Nacional tão importante quanto fronteira, tão importante quanto exército, tão importante quanto unidade fiscal, quanto moeda, enfim, como governo centralizado. E é nesse país que vai ser deflagrada a grande revolução de 1917. Eu digo grande, sem exagero, não estou querendo ser panfletário, nada, porque é um processo revolucionário que dura pelo menos 12 anos. Você tem uma revolução em 1905 e você tem duas em 1917. E são revoluções de massas, e são revoluções transformadoras. O que a Revolução Russa vai impactar o mundo? A Revolução Russa vai ter um impacto tão forte, talvez, eu já disse que é difícil fazer comparações históricas, mas o Hobsbawm fala que é mais forte que a Revolução Francesa, porque ela cria um padrão de organização popular com os partidos comunistas, cria uma onda de transformações de baixo para cima, que fazem com que, 30 ou 40 anos depois, palavras do Hobsbawm, da tomada do Palácio de Inverno, um terço da humanidade esteja vivendo em regimes muito semelhantes ao regime soviético da Rússia. O que vai acontecer nesse país na virada do século para fazer com que ele se torne aquilo que o Lenin chama, em 1917, de elo débil do sistema capitalista, quer dizer, aquele elo da corrente mais fraco em que ele pode ser rompido. O que vai acontecer é que, embora exista uma fixação do homem na terra, do homem, da mulher, da família, na terra, com o fim da servidão, com a possibilidade de financiamento de terra, é verdade também que a Rússia tenta acelerar a sua industrialização no final do século XIX. A Rússia tem o maior exército do mundo em efetivo humano, tem quase 900 mil homens, e são homens mesmo, sempre ressalto isso, no exército, porque a sociedade é profundamente machista e patriarcal, mas ela precisa armar essa gente. Então, tem uma indústria de armamento, uma indústria metalúrgica, razoavelmente, para produzir, no começo do século, veículos, tratores, equipamentos de guerra, mas também equipamentos para cultura rural. E essa indústria está concentrada muito em Petrogrado, indústria têxtil em Moscou, mas ela tem um poder de atração desse camponês empobrecido. E tem algo a mais. O governo dá terra, ou facilita a aquisição de terras, mas cobra impostos altíssimos dos camponeses. Então, há na Rússia uma miséria constante no campo, porque a produção nunca alcança um montante suficiente para cobrir os custos da vida do camponês e mais as altas taxas de impostos que são estabelecidas para financiar a indústria. A indústria é financiada pelo campo numa tentativa de modernização forçada num país que estava muito defasado em relação à Europa Ocidental, à França e à Inglaterra, e o projeto czarista era de industrializar, modernizar e consolidar o mercado interno. Czarista vem de czar, que é o César, lembrando César de Roma, que é a mesma raiz etimológica de Kaiser, o imperador russo. Vamos continuar falando daqui a pouco na próxima aula. Até já, pessoal.